a gente está falando aqui de ser corporativista ou não e de erros da nossa própria classe. Eu queria te ouvir sobre Abel Ferreira. A gente viu alguns excessos por aí com o cara, né? E não tô nem aqui para você ficar falando pontualmente, nominalmente de cada erro, mas você entende que há um rigor maior com o cara? Por que tanto ódio em relação ao Abel Ferreira, na tua opinião? Primeiro, eu acho que... Vamos lá, eu vou falar dos dois lados. Eu acho que o lado do Abel... O Abel, pra mim, ele é um dos grandes treinadores que passaram por aqui. Até falei esses dias, eu acho que ele tá na galeria. Eu até falava muito de... Se ele ganhar essa Libertadores, ele entra no mesmo patamar de Vanderlei, de Felipão. Ganhou. E o Abel, ele é muito bom. Porque o que acontece? O jogador, ele compra muito a ideia do treinador quando ele fala e acontece. E desse elenco, uns 4, 5 já me contaram histórias diferentes do tipo, ele falou que ia acontecer isso, aconteceu, Edu, ninguém acredita. Meu gol da final da Libertadores, ele falou e aconteceu. Esse cara tem um mérito absurdo. Como ele tem mérito, os auxiliares têm, o grupo todo do Palmeiras tem. Eu acho que a questão do Abel foi muito também um ruído de comunicação lá atrás, por conta de afastamento da pandemia, a gente não estava mais no CT, teve um distanciamento, o Abel estava chegando num país diferente, entendeu? Ele estava trabalhando, ele viu que aqui é uma loucura o calendário, nós temos programas esportivos que ficam um tempão discutindo, e quando você fala muito tempo, você pode ter a tendência, às vezes, de dar uma escorregada. Na questão do Abel, eu acho que o Abel entendeu também, e que aí eu não vou entrar no mérito, talvez ele tenha se machucado muito também. Eu não sei se você lembra que tinha uma época, umas 3 semanas, que ele ficou dando muita porrada na imprensa. E aí, cara, a imprensa tem muito disso. Tem gente que sente, tem gente que não sente. Se você falar pra mim, jornalista é assim, eu vou poder falar, eu concordo. Não, tem gente que se você falar jornalista é assim, o cara vai ficar muito... minha doído, classe, fica doído, Então tem gente que... E aí eu acho que o Abel também entendeu, hoje o que ele representa para a torcida, a conexão é muito grande, muito boa. Até vi uma faixa Abel para presidente, porque os caras gostam muito do Abel. Com razão, porque ele é um dos grandes treinadores. Mas o Abel também entendeu que o palmeirense, isso assim, eu cobri, se a gente for contar o tempo todo, 15 anos de Palmeiras. 13 anos de Palmeiras, 11 sem parar e 2 anos, 13 anos. 13 anos de Palmeiras me deixam aqui muito seguro de dizer, o palmeirense ele é único. O palmeirense ele é assim, eu posso falar do meu time, você não. Não fala da minha família, eu falo. E ele gosta muito. E o Abel entendeu que o palmeirense tem muito essa relação de ruídos, às vezes, com a imprensa. E aí ele viu, realmente a torcida veio do meu lado. Então isso, não estou dizendo que o Abel fez de caso pensado, mas meio que foi um desenho, eu acho que o cenário hoje está assim, por conta de alguns ruídos de comunicação lá atrás. E erros grandes na imprensa e que a gente às vezes perde a mão. E muitas vezes, né, na verdade. Passaram do ponto as críticas? Muitas críticas. O Abel, tinha uma época, até eu brinquei com o pessoal falando do BB Debate, o Abel às vezes fica citou o vizinho, citou não sei o quê, daqui a pouco ele vai falar que tinha algum amigo imaginário que estava criticando ele e tal. Mas é o jeitão dele. Você vê que ele beira um pouco o Felipão, né, naquela coisa de vou dar uma resposta e tal, mas ele é assim como o Felipão, que tem muito mérito, é gigante, eles têm essa coisa com a imprensa. Eu acho que não vai parar essa não crítica, eu torço para que parem, mas eu acho que esse ruído às vezes não vai parar porque as pessoas vão analisar o trabalho dele. Mas eu já vi uma coisa nele, isso ele é muito franco, ele é muito honesto. Quando você fala do trabalho dele, ele não fica bravo. Ele pode usar ironia, falar que meu time é retranqueiro, é o retranqueiro aí. Como, assim, ele teve um jogo que eu acho que as pessoas falam muito, mas vamos lá, Palmeiras e Atlético. Qual? Mineiro. Vou te falar 2 jogos que mostram um pouco de como o Abel é diferente. E eu acho que não é, pra mim não tem treinador português, japonês, chinês, brasileiro. Pra mim é um treinador bom. E ele é bom. O que ele fez Palmeiras e Galo? O meu time não está à altura do Atlético. Eu vou ganhar na dedicação do meu time, na entrega e na tática. Ele jogou na defensiva, com uma bola lá, foi lá, encaixou um gol, começou a soltar o time, foi lá, fez... E ele ganha aquele minuto final com o Gabriel Veron entrando, Dudu. Classificar para a final. Na final,
ele trabalhou, eu até contei em outras oportunidades, o Flamengo, o Renato, é um baita treinador também, eu gosto do Renato. Só que o Renato ali estava vivendo aquele momento da época do Grêmio, do gol que aconteceu do Grêmio, ele estava num momento turbulento, o Abel estava num momento mais, e o Abel entendeu que os favoritos são eles. Eu vou trabalhar pra caramba, e trabalhou. Ele fez um baita num jogo tático, então eu acho que ele tem muito mérito. Eu acho que a gente às vezes fala... Tanto é que eu falei que não tem treinador de nacionalidade A, B ou C que trouxeram os outros portugueses que não deram certo. Verdade. São vários Gesualdo, exemplos aqui. Vários que tem exemplos. história, mas não deu. Paulo Bento. Vários outros. Cara, essa questão que o Vini levantou das críticas, aí aqui eu vou falar e não vou ficar escondendo nada. O Morsa, que eu adoro, particularmente falando, assim, não tenho uma relação de amizade com o Morsa, não tive o privilégio de ter essa relação de amizade, né, mesmo trabalhando em algum período com ele. Mas passou do ponto. Assim, o meu ponto eu acho que volta muito daquela nossa relação de jornalista-jogador, e pelo fato desse pessoal ser das antigas, e aí não é nenhum demérito, pelo contrário, não é nada assim de forma pejorativa você criticar, mas eu acho que a galera das antigas, muita gente da antiga, não conseguiu entender que, tipo, naquela época, tudo bem. Às vezes você, não que fosse correto, tá? Não tô passando pano, mas você pegar e falar assim, pô, esse cara é um burro, esse até cara a repercussão era outra, A repercussão era outra, porque também a rede social hoje dissemina demais. Mais uma vez, não sou corporativista, estou defendendo o cara. Ele errou muito. O que eu acho que você quer falar, por exemplo, o Paulo me ajudou muito na Rádio Globo. O Paulo, pouco, eu não sei se as pessoas sabem, ele que é o responsável pela minha ida na Record, depois na Transamérica ele me ajuda muito, assim como o Neto. Então, o Paulo, eu trabalhei com ele na Globo, na Record e na Transamérica. Não é um baita cara? É um baita cara. Pois é, e aí olha cara, só a repercussão aí, em cima do cara, parece que o cara é um vagabundo, mau caráter. Então, mas o uso errado das palavras traz isso. E aí o que você falou, eu concordo também. No linguajar, é um linguajar errado. Por isso que a gente falou aqui do Fala Sério, tudo, porque o mundo mudou. Hoje as pessoas estão com outros ouvidos. E aí eu acho que essa coisa que é boba de ficar, mimimi, não é isso, não. É que, cara, quando você passa do limite, você passa do limite na década de 80, 90, 2000. E pode ter certeza que o Paulo deve estar muito triste com tudo que aconteceu. Chateado, incomodado. Eu não falei com ele. Mas eu acho que ele deve estar muito chateado. Porque, cara, ele perdeu o emprego, ele não, talvez a escolha errada das palavras machucou o Abel, que foi uma coisa que não deveria ter acontecido. Então, esse é o lado, esse é o lance. Eu acho que mudou muito. E se a gente não tivesse cuidado também, você vê que ali talvez o Paulo quisesse falar muito dessa relação comportamental dele, perfeito, e não da parte tática. Sem dúvida. Mas o erro usou. Agora, um lado que eu queria falar muito é da cultura do cancelamento. Cara, a gente está vivendo um momento muito complicado. Talvez nós estamos aqui falando e a gente saia daqui do podcast um cancelado. Porque às vezes usa uma palavra errada. Entendeu? Esses dias aconteceu na TV há uns 2 anos. A gente estava ainda fazendo programa de casa. Eu usei um termo, que eu não vou repetir aqui, obviamente, que tá em desuso, porque é um termo que não é, que tá errado. Hoje não se usa mais. Tem vários termos que... Denegrir. As pessoas usam muito isso. E tá errado. Eu recebi uma mensagem de uma professora tão bonita, tão legal e tão educada. Ela me mostrou o erro. Ela falou, olha, você... E aí o que acontece? Eu peguei, falei, agradeci, falei, jamais vou repetir esse erro. E não repeti mais. Isso está em desuso, isso não pode ser colocado mais. E eu estava 1 ano depois, no mesmo programa, uma colega usou o mesmo termo. O que eu fiz? Eu não cancelei ela. Eu fui lá e mandei para ela, olha, uma vez uma professora me contou isso. Então eu passei para frente um aprendizado. Legal. E ela vai passar para frente. Então eu acho que essa cultura do cancelamento, não sei, eu acho que a gente deveria pensar muito também nessa coisa de ensinar as pessoas, de tentar mostrar para elas. Não estou dizendo que aqui eu não estou defendendo quem errou, porque quem errou tal tem que fazer sua avaliação de termos usados, postura, isso tudo. Mas a gente também olhar um pouco ao invés, tem muitos casos que as pessoas estão cancelando e podia, sabe, tentar entender um pouco mais e auxiliar, né? Acho que no caso do Paulo, apesar de gostar muito dele, eu acho que, obviamente, que houve um exagero, né?